sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Verso 12 a 14. Nos diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Capítulo 11, verso 20 a 23. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu quero que você tenha o cuidado de tomar notas em tudo que nós vamos estar falando hoje, nas próximas mensagens, porque nós vamos aprender sobre os segredos da fé. E se você quer experimentar um novo nível de vida com Deus, você vai precisar colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Se você deseja ser alvo de milagres de Deus na sua vida, você não tem para onde correr. Você vai ter que usar a palavra de Deus. E hoje eu quero lembrar a você o que nos diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, falando sobre a fé, diz que nós venceremos todas as coisas desse mundo, não é pela força do nosso braço, mas é pela fé. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre passos da vitória através da fé, para que coisas aconteçam na nossa vida. Você que teve encontro com Jesus, você poderá ter daqui para frente um novo nível de experiência de vida. Não é um nível de autoiluminação, mas é de iluminação que vem do alto sobre as nossas vidas. E é também uma experiência com Deus que te faz aproximar-se de Deus a cada instante na sua vida. E não existe outro meio de milagres acontecerem se não for através daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então vamos relembrar o que nós acabamos de ler. Jesus estava andando com os discípulos. O texto que nós acabamos de ler diz que ele sentiu fome e no seu caminho havia uma figueira. Ele desejou comer da figueira, procurando fruto na figueira, não achou fruto. Ele deu uma sentença. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E não aconteceu nada na hora. Eles continuaram, os discípulos prestaram atenção naquilo, continuaram a sua missão. E no dia seguinte, quem sabe, no retorno, o Senhor Jesus passou novamente por aquele caminho, e os discípulos olharam para aquela figueira que o Senhor Jesus havia amaldiçoado e disseram: mestre, olha, a figueira que o Senhor ontem amaldiçoou, ela secou até a raiz. Aí o Senhor Jesus deu uma palavra para eles, que eu vou chamar essa palavra de passos para a vitória para cada um de nós. Eu tenho utilizado esse segredo na minha vida e tem sido bem sucedido. E aquelas pessoas que ouviram essa palavra aqui na igreja e começaram a praticar isso que nos foi ensinado já há muito tempo, têm experimentado um tipo de vida com excelência. A palavra de Deus, a única regra é crer e obedecer. Então, o primeiro passo foi o Senhor Jesus falando com os discípulos aqui no versículo 22. Eu vou ler novamente essa última pegada do versículo 20, que diz assim: de manhã ao passarem viram a figueira seca desde as raízes.
Lembrando-se, Pedro disse: Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu-lhe Jesus: tenham fé em quem está escrito aí? Tenham fé em Deus. Vamos falar isso juntos? Tenham fé em Deus. Se eu quero milagre na minha vida, eu preciso ter fé em Deus. A nossa fé, ela não pode ser uma fé assentimental, quando eu apenas concordo. Se você disser eu creio, então eu te dou um apoio dizendo assim, eu creio também. Isso não é fé. Também não basta a fé baseada na fé do outro, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não crescerá em fé ouvindo qualquer coisa, você só crescerá em fé ouvindo a palavra de Deus. Por isso existe um empenho no mundo espiritual em barrar o nosso crescimento no conhecimento das coisas de Deus. Porque para você fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam na sua casa, na sua vida, trazendo libertação, abrindo portas, você que serve a Jesus, você vai ter que ir pela lei do Senhor Jesus, pelo mandamento do Senhor Jesus. Então, quando Pedro disse isso, o Senhor Jesus disse: tenham fé em Deus. A nossa fé não pode ser em um objeto, a nossa fé não pode ser baseada em uma boa situação, o vento está soprando a meu favor. A nossa fé não pode ser em qualquer outra pessoa que não seja no próprio Senhor Deus. Por isso, o conselho do Divino Mestre é: tenham fé em Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé só deve estar em Deus. O que você tem baseado a sua fé? Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Não adianta, se você quer ter resposta às suas orações, a sua fé tem que estar direcionada em Deus. E não temos como crescer em fé se não for ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Segundo passo da fé. São coisas simples, pequenas, mas profundas. Se você usar esse degrau que está nos sendo dado hoje, você vai começar a ter experiências com o sobrenatural na sua vida. Então, o primeiro conselho de Jesus: tenham fé em Deus. Segundo conselho do Senhor Jesus: você precisa falar ao monte. Versículo 23 diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte... Meus irmãos, nós costumamos ouvir de maneira equivocada aquela frase que diz assim: a fé remove montanhas. Eu mesmo já falei isso muitas vezes, mas não é a fé que remove montanhas. A fé, na palavra de Deus, ela adquire força e poder para você fazer a segunda parte, para mover as montanhas, que é falar ao monte. Preste atenção. O que significa um monte no texto que nós estamos lendo? O monte significa o maligno, o monte significa os obstáculos, o monte significa as enfermidades, o monte significa vícios, o monte significa problemas de toda e qualquer forma que aflige o coração humano. Se você tiver fé em Deus, não adianta você ter toda a fé em Deus e ficar de boca fechada. Não adianta você ter um carro do último tipo e no tanque de gasolina do seu carro não ter gasolina ou nenhum outro tipo de combustível. Você precisa colocar combustível para que o carro ande. Não adianta então você ter toda a fé e só olhar para o monte, só olhar para o problema, só olhar para a força das situações que são contrárias a você.
você vai ter que falar ao monte. O Senhor Jesus, quando chegou diante da figueira, Ele falou à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Como foi que Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro da seguinte forma, vou te lembrar. Ele chegou diante do túmulo, falou para os homens: tirai a pedra. Os homens tiraram a pedra, que estava selando o corpo de Lázaro ali dentro, e agora, depois que o homem faz a sua parte, o Senhor Deus vai fazer a sua. A parte do impossível. O Senhor Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que uma figura toda enrolada, como uma múmia, saiu na boca daquele túmulo. Para o espanto de todos, saiu Lázaro a um chamar do Senhor. Por que é importante nós falarmos a palavra do Senhor? Porque a Bíblia diz, no primeiro capítulo do Gênesis, que o Senhor Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não usou as suas mãos para fazer o universo visível e invisível. Ele usou a palavra do seu poder. Haja luz, bum, houve luz. Haja separação entre águas e águas, houve separação. Haja isso, houve isso. Haja aquilo outro, houve aquilo outro. A única hora que Deus usou as suas mãos para fazer algo foi quando Ele fez o ser humano. Adão, Ele criou com suas próprias mãos e soprou depois no nariz de Adão o fôlego de vida. Ele quer que eu e você não só saibamos desse princípio eterno, mas que a gente comece pela fé a praticar esse ensino que é eterno. Sabe, tem muita gente que morre de câncer, um dia até teve sinais do câncer. Muita gente que fica enfermo de uma enfermidade que vai ficar cada dia mais grave e acha que não é nada, porque não sabia que nós temos pela palavra de Deus segredos que nós devemos pelo menos experimentar. Por isso eu tenho dito aqui que a igreja precisa voltar a orar por enfermidade. Isso não deve ser feito só aqui no templo somente, nós devemos começar a praticar isso dentro de casa. É alguém com dor de dente, olhe, experimente orar. É alguém com dor de cabeça, olhe. Mas o que eu vou orar, pastor? Ore repreendendo, em nome do Senhor Jesus, dor de cabeça, cesse. Mas qual é o nosso conforto? O nosso conforto é pegar a doril e a dor vai sumir. Você está com uma dor muscular, você pega, usa o Dorflex, a dor vai embora. Então, o conforto que a medicação nos dá, nos fez tirar qualquer necessidade de experimentar a fé. É muito triste que a maior parte das pessoas no mundo só querem usar do poder sobrenatural de Deus quando a luz já não está nem mais no final do túnel. De preferência quando não há mais nem luz. Quem visita hospitais como nós temos feito isso, você sabe, irmãos. Quando você vai numa UTI, é complicado você ver aquele monte de aparelho fazendo aqueles barulhos de morte, e você vê enfermeiros correndo para lá, médicos correndo para cá. Eu já tive situação dentro de uma UTI que eu até precisei parar de orar, por causa do corre-corre. Está morrendo, corre! Aí vem aquela equipe toda. Aí você tem que parar o que você está fazendo ali. Quantas vezes você está saindo, você orou por alguém, você foi visitar, na hora que você está saindo, alguém te pega pela camisa ou pelo lado e diz: você pode orar comigo? Você ora e vê o poder de Deus acontecendo. Volte a orar por cura, volte a orar por libertação, volte a orar a Deus para que problemas sejam solucionados na sua vida. Volte a orar. Então o Senhor Jesus disse: tenha fé em Deus. Segunda coisa que Jesus disse: fale ao monte, ou fale ao seu problema, ou fale aquilo que está te incomodando. Pare
cesse. Jesus estava dentro do mar, dormindo, e lá pelas tantas o barco começou a fazer água. Um vento esquisito soprou, ondas cresceram, e aquele barquinho já estava quase afundando. E os discípulos acordaram o Senhor Jesus e disseram: Senhor, mestre, o Senhor está vendo que nós estamos quase morrendo afogados? Acorda, mestre. E o Senhor acordou, esfregou os olhos, olhou o que estava acontecendo. E a Bíblia não dá notícia se ele ficou de pé ou se deitado como ele estava. Ele fez deitado mesmo, mas sabemos que da boca dele saiu uma ordem. Ele ordenou ao vento que sossegasse. Ele ordenou às ondas que se acalmassem. A Bíblia diz que o vento parou de soprar e as ondas pararam de bater naquela embarcação. Nossa vida é como barco. E muitas vezes os ventos contrários irão tentar nos afogar. E o que nós faremos nessa hora? É em Deus que nós devemos correr. Quando você não vê uma saída, quando você não sabe o que fazer diante de uma situação, corra para a presença de Deus. Você já é um filho de Deus, você conhece a palavra de Deus, então comece a falar ao monte, que é a representação de um problema na sua vida. A Bíblia diz que quando nós falamos aos montes, os montes têm que ser transportados de um lugar para o outro. Estava vindo para cá agora com a minha família, corre na nossa rua lá, 2 viaturas da polícia. Eu não vi direito, a vida passou, viu um rapaz preso pela polícia. No desespero se jogou até dentro do valão, mas seguraram ele, puxaram ele do valão. Eu fico pensando, que história de vida essa pessoa tem? O que entrou nessa vida? Tudo na vida é resultado das nossas escolhas, ou quase tudo. O Senhor Jesus uma vez foi perguntado pelos seus discípulos: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E o Senhor Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. Essa enfermidade veio sobre ele, para que sobre ele a glória de Deus se manifestasse. Mas tem tanta coisa que a gente passa por aí e vê, que poderia ser diferente. E quando não é diferente, você está ouvindo hoje a palavra de Deus. Comece a praticar essa palavra, porque Deus não só ouve orações, mas tem algo que agrada o coração de Deus, é quando nós tomamos uma caminhada de fé na nossa vida. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Você quer agradar o coração de Deus, é você chamar a existência aquilo que não existe. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É o que nos diz capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Não há ninguém aqui que não tenha fé. Nós temos um negócio chamado fé natural. Talvez você nem tenha ouvido isso. A fé natural te fez vir aqui hoje nesse horário. Alguém te convidou, você sabia que às 20 horas nós teríamos aqui um culto, uma palavra a ser ministrada, e você acreditou que de fato o culto fosse começar às 20 horas. Você veio e deu certo, você está aqui ouvindo. Talvez você tenha vindo acompanhado, você veio. Por quê? Porque você acreditou na pessoa. Fé, todos nós temos. Agora, se você quer crescer em fé com as coisas sobrenaturais, você precisa usar os segredos que a palavra de Deus nos orienta. Então, tenha fé em Deus e fale ao monte da sua vida aquilo que representa algum problema que você quer e deseja livrar-se dele. Versículo 23, o terceiro passo. O Senhor Jesus disse assim:
E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, grifa essa frase na sua Bíblia. O que é duvidar? É não crer. Por que Jesus, quando ia fazer alguns milagres, ele não levava toda a multidão com ele? Alguns milagres, só Pedro, Tiago e João foram testemunhas ocular do que aconteceu. Porque se você vai para um ambiente onde se requer fé, e você vai com quem duvida, você poderá ter prejuízo na sua empreitada. Então o Senhor Jesus diz que não basta só crer em Deus, não basta só dizer ao monte, mas você precisa também não duvidar no seu coração. A procedência da dúvida vem do maligno. A dúvida vem do diabo. A arma de Satanás em nos roubar a bênção e nos provocar a ausência de milagres é a dúvida. Será? Mas será que é isso mesmo? Eu acho que isso aí é resultado de charlatanismo. Quando foi a última vez, nos últimos 5 anos, que você teve uma grande experiência com Deus e você entendeu que aquilo, se não fosse Deus, você não teria experimentado? Responda para si. E se você agora, nessa introspecção, não conseguiu lembrar-se de nenhum milagre, será que os milagres deixaram de acontecer na sua vida ou não acontecem com você por causa da dúvida? A fé é o contrário da dúvida, porque a fé é certeza, a dúvida é incerteza. Nós temos compartilhado com os irmãos aqui que nós não devemos andar com quem não acredita. E quando eu digo não andar, não significa você ser inimigo de A ou B, mas é você não deixar-se ser influenciado por aqueles que não creem. O apresentador Silvio Santos, tão conhecido por todos nós, ele disse uma coisa que é muito séria. E quando nós temos um sonho, nós não devemos compartilhar esses sonhos com qualquer pessoa. Porque aqueles que duvidam ou que têm inveja de você, eles terão certo poder de influenciar você a não alcançar aquilo que você planeja, que você sonha alcançar. Então tem coisa que deve ser só entre você e Deus. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. É o que diz o jargão popular. Então, se você tem algo que é Deus que está te levando a um novo projeto de vida, a um novo sonho a ser realizado, coloque nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu tenho pensado sobre isso. Fala no meu coração, estou no caminho certo. Deus vai falar no seu coração. Mas você tem obstáculos aí no caminho. Tem? Qual é a montanha? Qual é o obstáculo? Ordena o obstáculo a essa montanha para que saia do seu caminho, em nome do Senhor Jesus, e alcance. Quando é que ela vai sair? Quando eu não duvidar no meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o coração não duvidar, haverá milagres. Quarto e último passo. Versículo 23, eu continuo lendo. E não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você acreditou que aquilo é possível acontecer? Acreditou que aquilo pode ser feito? Então o Senhor Jesus disse que vai ser feito. Os discípulos estavam admirados de ver uma ordem de Jesus ser cumprida. E eles não viram a figueira murchar na hora. Mas no dia seguinte, na vinda deles pelo mesmo caminho, eles notaram que a figueira que foi amaldiçoada, ela foi seca até as raízes. O Senhor então compartilhou esse princípio.
você tem que ter responsabilidade com o que sai da sua boca. Dentro de casa, nós podemos ser instrumentos de vida ou de morte, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos parentes. Deus deseja usar a sua boca, então não empresta a sua boca para o diabo. Quando você empresta a sua boca para o diabo, o maior prejudicado é você. É por isso que o calar é ouro. É por isso que Tiago diz que nós devemos ser mais dados a ouvir do que a falar. E quando abrimos a nossa boca, que a sabedoria que vem do alto seja manifesta através do nosso abrir a boca, que seja Deus falando. É Paulo quem disse que de Cristo nós somos embaixadores aqui na terra. E como embaixadores de um reino celestial, nós somos chamados a uma vida responsável. Tem muita coisa que nós colhemos por aquilo que saiu da nossa boca. Você se lembra de Elias? Elias ergueu a mão e disse: segundo a minha palavra, disse o profeta, não choverá. Baixou a mão, falou. Depois daquela ordem que ele deu no reino do Espírito, começou a ter seca. A seca trouxe fome. E Deus pegou o profeta e levou ele para o ribeiro de Querite. Ele ficou numa boa lá, água fresca. Ele já conhecia os milagres. A Bíblia diz que os corvos vinham de manhã e à noite e traziam para ele pão e carne. Garçom do céu dele eram corvos, vinham de manhã e traziam para ele pão e carne. Está escrito, eu creio. Mas teve uma hora que o ribeiro secou. Por que o ribeiro secou? Porque, segundo o que saiu da palavra do próprio profeta, não choveria se ele não abrisse os céus. Os céus estão fechados dentro da sua casa. Os céus estão fechados na sua vida. Isso poderá ser resultado de coisas que lá atrás você liberou. E se não foram os anjos que disseram amém, pode ter sido o próprio Satanás que disse assim: é isso mesmo. Uma das coisas que nós aprendemos no livro de Hebreus, que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que eu falo, o que eu confesso como expressão da minha fé, Jesus assina embaixo, sumo sacerdote da minha confissão. Em outras palavras, ele endossa. Como diz os evangelhos acerca de curas e milagres que houveram com o Senhor Jesus, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ser limpo. Seja limpo da sua lepra. Mas Jesus esperava que uma palavra de fé saísse da boca do enfermo. O Senhor Deus, ele quer honrar a sua fé. Mas você precisa usar os passos da fé. Não duvide em seu coração. No versículo 23 do final diz: crer que se fará aquilo que diz. E crer o que é? Crer é você lutar contra as evidências. Nós estamos hoje com um problema sério. As pessoas estão tratando sintomas de enfermidade, não estão tratando as enfermidades na sua causa. Sintomas apenas mascaram o negócio, a situação, mas não cura. Se você quer que problemas sejam curados, não adianta você usar de artifícios que vão te trazer alívio só para aquele tempo ali de sofrimento. Crer é lutar contra as evidências, é o que nos diz a palavra do Senhor. E encerrando aqui o versículo 23, eu leio para você novamente: mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Versículo 24: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que o já receberam, e assim lhes sucederá. Tudo. Grifa essa palavra. Irmãos, tudo que na palavra de Deus me chama a atenção, eu grifo.
tudo. Eu coloco um risco, às vezes até colorido, debaixo, porque não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. E acerca dele mesmo ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disser que vai fazer, tenha certeza ele fará. Esta é a palavra de hoje, nesse pequeno curso que nós estamos começando hoje sobre como usar as armas da luz, usando a nossa fé. Eu quero orar por você, feche os teus olhos, nesse momento de oração. Eu quero colocar a sua vida no altar de Deus. Se você tem um problema a ser resolvido, se você crê que pode ser resolvido, coloque a mão direita sobre o seu coração e feche os seus olhos. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Vamos sentar um minutinho só, irmãos.